1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 11. Assim está escrito: conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Só até aqui, vamos orar a Deus. Pai de amor, nós celebramos a vida nesta noite, celebramos o poder da ressurreição, porque Jesus nos considerou fiel, pondo-nos no seu ministério, nos chamando, Senhor, a sua maravilhosa graça. Pai de amor, a cada convidado aqui nesta noite, a cada visitante, a cada membro desta casa de oração, a cada oficial, a cada um dos teus filhos, Senhor, que foram escolhidos pelo teu Espírito e que disseram sim ao convite do Senhor e que estão cooperando conosco nesta noite, seja, Senhor, o derramar do óleo de alegria, seja, Senhor, uma unção renovada do teu Espírito, e que o Senhor abençoe cada coração e cada família aqui representada. Aqueles que porventura não puderam estar aqui nesta noite, que a unção do teu Espírito também os alcance, restaurando com saúde, com livramento, com paz, com renovo e fortalecimento. Senhor, eu não sei o que cada um tem sentido, tem passado nestes dias, mas o Senhor, o conhecedor dos corações e das mentes, sabe aquilo que cada um necessita ouvir e receber nesta noite. Pelo poder do Espírito Santo da promessa, fala conosco, Senhor, edifica, exorta, consola e dá a nós, Senhor, aos nossos corações uma porção maravilhosa do Senhor, para que possamos voltarmos para os nossos lares, cheio da glória e da tua presença. É o que nós desejamos e já exaltamos ao Senhor por estes 8 anos de festa, para a glória e honra do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Falar de ministério não tem como falar de outra pessoa, senão, sem sombra de dúvida, aquele que morreu por nós e que deu a sua vida para que hoje pudéssemos ter o direito dado por Ele, a permissão de estarmos na presença dEle. Paulo, em uma de suas cartas, ele escreve que a igreja, ela carrega, ela leva o resto das aflições do corpo de Cristo. O que é a instituição chamada igreja? Muitas pessoas já compararam a igreja a um hospital. Só que comparar a igreja a um hospital seria a esfera mais baixa, mais rasa, a que podemos ou poderíamos comparar. Igreja passa de longe de ser um hospital, porque, em primeiro lugar, o hospital é um lugar onde nós só colocamos a planta dos nossos pés quando nós estamos enfermos, quando nós estamos sentindo algum tipo de dor ou algo semelhante a isso. Afora esta questão, ninguém aqui em perfeita saúde se levanta num dia de domingo e diz assim: hoje eu vou para o hospital, hoje eu vou passear no hospital, salvo se for fazer uma obra missionária, uma obra de capelania. Porque igreja, hospital, a gente só vai nesses momentos em que nós estamos sedentos pela saúde, precisando de saúde. Então, pastor, o que seria a igreja? A igreja, a gente poderia classificar ela em um alto nível, dado pela própria boca de Jesus, quando ele declara que a igreja é a sua noiva. Então, se a igreja é a noiva de Jesus Cristo, nós somos aquelas que ele reservou, que ele está adornando, que ele separou deste mundo, para que por toda a eternidade pudesse dançar na presença dele, desfrutar na presença dele, ser na presença deste Deus, aqueles que foram lavados com o sangue precioso de Jesus Cristo e comprados com este sangue. Numa guerra espiritual pela minha vida e pela sua vida, houve algo que precisaria ser doado, ser ofertado em troca, para que nós pudéssemos receber dessa misericórdia. E o requerimento que foi pedido foi um preço de sangue. Então Jesus deu a sua vida através do seu sangue por todos nós. Então a igreja é uma instituição comprada com o seu sangue, lavada com o seu sangue.
remida com o seu sangue. Nós somos filhos de Deus, nós somos aqueles que Deus escolheu nesta terra para sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então a igreja, ela tem na maior da sua escala de nome, de classificação, a noiva escolhida, a noiva separada, a noiva comprada. Isso é privilégio para nós. Agora, quando nós olhamos a história de Jesus, todos nós sabemos que Jesus nasceu na cidade de Belém, por conta de um recenseamento que havia sido feito, em que José teve que sair com Maria de Nazaré para ir até a sua terra natal, para que ele pudesse fazer ali o censo, dar ali o seu nome, dar ali as suas informações. Por conta dessa situação, nós sabemos que ele nasce em Belém. E o que passa muitas das vezes despercebido é que quando nós lemos acerca da apresentação de Jesus, da circuncisão de Jesus, que foi circuncidado ao 8º dia, Jesus, ele não foi circuncidado, e também Jesus, ele não foi levado ao templo em Jerusalém no 8º dia. Não, Jesus, ele foi circuncidado em Belém. Jesus, ele recebeu o seu nome em Belém. E só depois de se cumprir o que está escrito em Levítico capítulo 12, que fala ali sobre as regras da mulher depois do parto, que ela precisa cumprir um período de 7 dias, depois mais 33 dias sem ir ao templo, sem pisar o seu pé no templo. Ela precisa levar uma oferta ao templo depois de 40 dias se for menino, e 80 dias se for menina, para que ela possa ir à casa do Senhor e entregar a sua oferta. Aqueles mais bem remunerados levavam um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Aqueles com pouca condição levavam 2 pombinhas, ou 2 rolinhas, 2 pardais, que mais se assemelha aí ao nosso conhecimento. Então somente depois de 40 dias que eles saíram de Belém e eles foram a Jerusalém, para aí sim entregar a oferta, e Maria pudesse ser purificada segundo a lei de Moisés. Dado este acontecimento, vão passar-se um longo período, e a gente só vai ter informações de Jesus quando ele já está com 12 anos de idade. E aí, com 12 anos de idade, em uma das festas da Páscoa, os seus pais saem novamente de Nazaré e vão a Jerusalém adorar a Deus. A celebração da Páscoa é uma festa solene, talvez a maior e a mais principal festa do povo judeu. Festa esta que começa no pôr do sol do dia 14 de abril e vai até o pôr do sol do dia 21 de abril. São 7 dias de celebração, aonde é feito um culto de ação de graças no primeiro dia e um culto de ação de graças no fechamento do 21º dia. Os judeus não podem trabalhar se não fazerem apenas o serviço para a preparação do seu alimento e da sua celebração. Então eles permaneceram esses 7 dias em festa em Jerusalém. E como diz a cultura judaica, José, ele tinha outros filhos, que não era do casamento com Maria. Jesus era o primogênito, mas ele tinha outros filhos. Então quando eles vão regressar novamente a Nazaré, depois de um dia de caminhada, muito provavelmente o casal José e Maria deve ter pensado: Jesus deve estar com os seus meio-irmãos, deve estar aí no meio do povo. E eles percebem que Jesus não está ali, então eles precisam de mais um dia para retornar novamente a Jerusalém. Então, no terceiro dia, procurando por Jesus, eles encontram a Jesus justamente no templo. Jesus estava ali sentado à roda dos doutores, dos conhecedores, dos detentores da palavra de Deus, interrogando, questionando, conversando, debatendo, ouvindo e também aprendendo. Em cima desse período da vida de Jesus, eu queria falar um pouquinho sobre esse momento em que ele está justamente no templo, debatendo e tendo essa experiência com os doutores da lei. Na cultura judaica, na religião judaica,
talvez não seja do conhecimento de todos, mas para quem não sabe eu vou explicar. O jovem, quando ele completa 13 anos de idade, sendo menino, e a moça, quando completa 12 anos de idade, eles passam por uma cerimônia religiosa. Essa cerimônia religiosa, para o menino, é conhecida como Bar Mitzvah. Bar é filho, Mitzvah, mandamento. Para a menina, Bat, temudo, Bat Mitzvah, filha do mandamento. Essa é uma cerimônia de iniciação na vida adulta dentro da responsabilidade dos mandamentos de Deus. O nome já se refere a isso. Você passa a se tornar um filho do mandamento, uma filha do mandamento. A partir daquele momento, você passa a ter Deus como seu pai, você como filho, responsável por aquilo que está escrito. Não é a maioridade penal, é a maioridade dentro da lei. Então, com 13 anos e um dia de vida, o jovem ele passa a responder pelos seus atos segundo a lei. Então, tudo que está escrito na lei, tudo aquilo que Deus classifica como obrigações, como regras, como costumes, como liturgias e adorações, como serviços, ele precisa praticar de acordo com o mandamento de Deus. É mais ou menos assim: você cuida do seu filho até 13 anos de idade. De 13 anos de idade e um dia de vida, ele já tem que ser responsável pelas suas atitudes segundo a palavra de Deus. Eu acho bonita essa reverência do povo judeu, irmãos, porque, por exemplo, aqui no Brasil, as comunidades judaicas, esses adolescentes, eles ficam pelo menos 2 anos se preparando para este dia, até este momento, ele vai, porque os seus pais o levam à comunidade, os seus pais levam ele à igreja, à sinagoga, mas fica 2 anos, tendo um rabino ali ensinando todo o mandamento, toda a lei, tudo que a Torá diz, tudo que a Torá ensina. E eles têm que fazer, no caso brasileiro, um judeu brasileiro, ele tem que fazer a leitura em hebraico. Então ele tem que aprender as rezas, tem que aprender a liturgia da sinagoga, ele tem que aprender os principais textos da Torá. E o que é a Torá? A Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Falei 5? Falei, né? Esses 5. Do 6º livro para frente, de Josué até Malaquias, não é mais a Torá, aí é o Taná, aí já muda o nome, Então, quer dizer, 34 livros da primeira aliança, de Josué até Malaquias, é o Taná, mas os 5 primeiros, o Pentateuco, é a Torá. O que significa Torá? Significa lei. Então, esse menino vai aprender tudo sobre a Torá, tudo que está escrito ali, ele tem que estar aplicado ali. Aí você imagina, 2 anos, um adolescente de 13 anos, aí tem que estar com 11, 2 anos se preparando para quando ele completar 13 dias e um dia, 13 anos e um dia, ele fazer esse ritual. E a menina com 12 anos e um dia. Então, esse é o ritual que é feito, é a cerimônia que é feita, é algo muito bonito, Existe uma preparação, uma festa. E Jesus, ele está fazendo justamente essa cerimônia, quando ele está ali, que ele foi deixado ali, em Jerusalém. E aí, quando é feita essa cerimônia, o menino ou a menina, ele tem o direito, a permissão de interagir no culto, de debater, de conversar, de participar do culto. Até então não. Então depois ele tem permissão de ser uma pessoa convidada, por exemplo, para vir à frente, fazer uma leitura de uma porção da Torá. Então assim, é algo muito bonito, depois que acontece essa cerimônia. E ele também passa a usar algumas vestimentas, não nos dias de Jesus, isso é mais para o nosso tempo, por conta da mudança, obviamente, dos anos que foram se passando. Ele passa a usar aquele quipazinho. Você já viu aquele quipazinho? Quem já viu? Já viu? O que é um quipá? Quipá é a tradução hebraica da palavra chapéu. Aquele ali é um chapéu. Como o sumo sacerdote era o único que tinha permissão por Deus de usar a mitra, escrito santidade ao Senhor, aquela mitra que vinha na cabeça, somente o sumo sacerdote, depois da destruição do templo,
lá no ano 70, né, da era cristã, que não havia mais o templo, os judeus eles se reuniam, não tinham mais um sacerdote para poder celebrar os cultos, então eles tiveram ali, por comum acordo, fazer os quipás, porque o quipá ele não toma toda a sua cabeça, ele pega apenas uma parte da sua cabeça por reverência, porque não havia mais o sumo sacerdote para cobrir a sua cabeça, dizendo que cobrindo ele a sua cabeça, ele estava cobrindo toda a igreja. Agora não, agora eles usam aquele quipazinho. E esse quipazinho que eles usam tem mais alguns significados interessantes, irmãos. Como por exemplo, a palavra kippá, ela deriva do hebraico da palavra kippur. Já ouviu falar do Yom Kippur, o dia do perdão? Kippur é perdão. Então significa que ao usar o seu kippá, o judeu ele está debaixo do perdão de Deus, está cobrindo parte da sua cabeça em reverência, está debaixo do perdão de Deus. E também um outro significado é de que ele sempre vai reconhecer o seu limite, sempre ele vai saber que existe um limite, e esse limite para ele é a mão do próprio Deus sobre a sua cabeça, para que ele tenha sempre essa consciência deste limite. Quando é feita essa cerimônia, o jovem judeu ele vai usar também um chale, que é conhecido como talit. Já viu aquele chale azulzinho e branquinho, das cores da bandeira de Israel? Já viu isso? Aqueles chales que eles usam, aquilo ali é para fazer as rezas durante o dia, as rezas pela manhã. E também eles usam um outro tipo de aparato que é conhecido como tefilim. E esse é interessante, irmãos, porque lá no livro do Deuteronômio, eu vou ler para você no capítulo de número 6, Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás ou recomendarás a teus filhos, e a delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Versículo 8: também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Esse aparato que eles usam, chamado tefilim, são duas caixinhas pequenininhas assim, quadradinhas, revestidas de couro, e elas são ligadas por duas fitas bem grandes, uns filactérios grandes, tiras de couro. Falando de uma forma grossa, seria parecido com um durex, uma fita isolante, a mesma espessura mais ou menos, só que ela é bem grande, e ele coloca exatamente aqui, no meio da testa, irmãos, bem na divisão dos olhos, e dentro dessa caixinha está justamente esses mandamentos aqui, tu as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. Então esses versículos da Torá estão dentro da caixinha, ele coloca aqui na testa, prende por trás da cabeça e joga aqui na frente do corpo, aqui vai até os pés. A outra caixinha ele vai colocar no seu bíceps, mas no seu braço mais fraco. Por exemplo, eu sou destro, então coloco na esquerda. Então você coloca a caixinha aqui, prende ela no braço e você vai enrolando ela todinha na sua mão, até aqui, e chegando aqui você dá uns nó nela. Para que isso? Para que eles possam sempre se lembrar que aquela caixinha aqui, esse tefilim aqui na cabeça, eles estão mentalmente conectados com Deus através da palavra, e colocando aqui no seu braço, eles estão lembrando que a sua força, porque coloca no braço mais fraco, a sua força não está no seu poder, a sua força vem de Deus. É interessante, Então quando passa-se essa cerimônia que Jesus fez aquele dia no templo, os meninos judeus eles passam a usar essas vestimentas, esses aparatos. E por que você está falando tudo isso, Padre? Para a gente justamente entender o que é a preparação de um ministério, como que realmente a gente se prepara para o ministério, porque obviamente na nossa cultura tudo é diferente, irmãos? A gente meio que não se prepara, a gente vai levando as coisas, a gente vai empurrando as coisas
quem sabe, talvez possa ser que dê certo. Então, depois que Jesus faz essa cerimônia, que ele debate ali no templo, que seus pais levam ele de volta para Nazaré, Jesus vai ficar um período aí de 18 anos desaparecido das Escrituras. Ninguém sabe o que fazia Jesus, onde é que estava Jesus. E a palavra do Senhor diz exatamente onde ele estava. Está lá no Evangelho de Lucas. Abre aí comigo. Lucas capítulo de número 4. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, o versículo de número 14, diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sim, Lucas 3:23 diz: Ora, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. A gente precisa voltar novamente lá para a lei, lá para a Torá, e a gente se lembrar dos mandamentos que Deus disse a Moisés no livro do Deuteronômio. Deus ele disse assim para Moisés: Moisés, a tribo de Levi é a tribo que eu escolho para ser a tribo que vai cuidar da vida espiritual do povo. Essa é a tribo que eu quero para o sacerdócio e para o ofício levítico. Moisés faz a contagem das crianças de um mês de idade, né, de todos da tribo de Levi, e ele encontra ali 22 mil crianças, bastante. Aí Deus continua dizendo: essa tribo é a tribo que eu quero para poder servir, para poder fazer e cuidar da vida espiritual do meu povo. Quando sai a tribo de Levi, fica 11 tribos, então tem que recompor novamente. Então, Deus dá instrução para que se pegue a meia tribo de Manassés, a meia tribo de Efraim, que são os 2 filhos de José, formam a tribo de José e junta novamente as 12. Então agora a tribo de José substitui a tribo de Levi. Dado esse acontecimento, as tribos estão completas. A tribo de Levi é escolhida para poder servir a Deus no que diz respeito ao santuário. Depois de 2 anos, 2 meses e 21 dias no pé de Sinai, que Moisés recebe todos os mandamentos, 613 mandamentos, todas as leis, Deus dá ordem para que ele construa o tabernáculo, para que ele levante o tabernáculo. E aí a tribo de Levi é a tribo que vai servir uma família em específico. Que família é essa? A família do irmão de Moisés, chamado Arão. Arão tem 4 filhos: Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses 4 filhos vão ser os sacerdotes de Arão, e Arão vai ser o sumo sacerdote. E a tribo de Levi é dada todinha para que elas possam auxiliar Arão, sumo sacerdote, e seus 4 filhos no ofício sacerdotal. Está dando para entender, irmãos? A família de Levi, a tribo de Levi, era composta por 3 famílias específicas, 3 famílias que ponderavam ali a tribo de Levi: os coatitas, os gersonitas e os meratitas. Tribo de Coate, família de Gerson, família de Merari. Essas 3 famílias formam a tribo de Levi,
e Deus vai vai distribuir as funções para cada uma dessas famílias. A família de Moisés, a família de Arão, que é o seu irmão, eles pertencem à família dos coatitas. Então Deus dá a essa família missionária a maior das responsabilidades. Os da família de Gerson dá uma outra responsabilidade, e os da família de Merari outra responsabilidade. Se pudéssemos pegar, Wesley, o corpo humano e a gente comparar ele com o tabernáculo, com a tenda do encontro, a gente iria ver que Deus disse aos coatitas: vocês serão responsáveis pelas coisas internas do templo, pelo coração, pelos pulmões, pelos rins, por tudo aquilo que está interno. Então os coatitas, eles tinham essa função de cuidar de tudo aquilo que era interno no templo. Já a família dos gersonitas era responsável pela pele, toda a pele. Aí você imagina tudo, irmãos: cortina, cobertor, tapete, pano. Se imaginar de pano, era com os gersonitas. E a família dos meratitas, a família de Merari, era responsável pela estrutura, pelo esqueleto do templo. Só que é um fato interessante, porque todas as vezes, eles peregrinaram no deserto 40 anos, desmontando e montando o tabernáculo, desmontando e desmontando o templo, 40 anos. Todas as vezes que eles iam se mudar, Arão e os seus 2 filhos, porque 2 já haviam morrido quando ofereceram fogo estranho a Deus, Arão, Itamar e Eleazar, eles entravam no templo, na tenda do encontro, fechavam a cortina e eles embalavam todos os utensílios do templo, colocavam um pano azul bonito por cima daqueles elementos. Em alguns eles colocavam um pano vermelho, em outros um pano roxo, depois cobriam com um pano de couro ou com um tipo de cobertura, um cobertor de pele de animais marinhos. Então eles cobriam tudo, davam um nó, deixavam só as argolas do lado de fora, porque eles colocavam os varais, para que depois que eles fizessem tudo isso, guardassem tudinho que estava no interior do templo, desde a Arca da Aliança, o altar do incenso, o altar de ouro, a pia de bronze, a mesa da proposição, tudo que você imaginar que tinha dentro, candelabros, guardavam, embalavam bonitinho, deixavam com os varais pendurados. Aí que eles saíam e chamavam o restante dos coatitas para que eles viessem e no ombro eles carregassem todos os utensílios sagrados do templo. Quando eles tiravam esses utensílios sagrados que já estavam embalados, sem colocar a mão, mesmo que coberto, porque se colocasse a mão morria, só podia pôr a mão no varal, naquela base, não podia nem colocar a mão nem coberto, irmão. Se colocasse a mão caía duro na hora. Aí é que vinham os gersonitas, tiravam a lona, tiravam as cortinas, tiravam o véu, tirava tudo, dobrava bonitinho. Depois vinham os meratitas e desmontava todo o esqueleto da tenda do encontro, deixava tudo bonitinho. No dia que esse tabernáculo foi montado pela primeira vez, os 12 príncipes das 12 tribos doaram cada um um boi. E aí depois juntaram de 2 em 2 e compraram 6 carroças. Então eram 2 bois para uma carroça, Então Moisés, ele instruindo o povo, ele pegou 2 carroças e deu aos da família de Gerson, gersonitas. Por quê? Porque era a família que carregava as coisas mais leves, que era só os panos, só os tecidos. Então com 2 carroças eles faziam isso. Já para os meratitas, Moisés deu 4 carroças e 8 bois, porque eles carregavam a estrutura do templo. Agora, para os coatitas, para a família do sumo sacerdote, não dava absolutamente nada. Tinha que carregar no meio daquele deserto por 40 anos e por 40 vezes no ombro. Podia. É por isso que a gente vê lá em 2 Samuel a irreverência de Uzá quando tocou na arca. Primeiro, Davi não atentou porque estava escrito na lei. Então, por Davi não prestar atenção no que Moisés havia escrito, primeiro o erro dele foi colocar a arca desprotegida em cima de uma carroça. Não podia, tinha que levar no ombro. E segundo, jamais alguém poderia tocar senão Arão e os seus filhos, ou da linhagem sacerdotal separada para isso. Por isso que ele cai morto lá, por esta irreverência. Irmãos,
Aí depois Deus, ele diz a Moisés, para que ele possa contar todos os homens da tribo de Levi, de 25 anos para cima, até os 50 anos. Então todo aquele jovem da tribo de Levi, seja da família dos gersonistas, meratitas ou partitas, eles só podiam servir quando completasse 25 anos de idade. E o limite do seu ministério era até os 50 anos. Completou 50 anos, ele não podia mais trabalhar, somente auxiliar os mais novos no serviço. Então Deus, ele vai fazendo com que haja, uma montagem, um esquema, para que ele possa colocar as pessoas preparadas para poder fazer o serviço, e não deixar qualquer pessoa despreparada para isso. É por isso que a gente percebe que Jesus inicia o seu ministério com quase 30 anos. Por quê? Porque ele está dentro dessa regra que Deus havia estabelecido, mesmo não sendo ele da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, mas ainda assim ele espera o tempo, ele espera completar-se quase 30 anos, porque se iniciava com 25, mas pegava no batente mesmo quando completava 30 anos. Então o jovem era experimentado pelo menos 5 anos perto, para depois, isso nos dias de Moisés, para depois começar a exercer o ministério com 30. Então isso responde à pergunta de Jesus. Agora no texto que a gente lê, a gente vai ver que Jesus, ele entrou na sua sinagoga num dia de sábado, e aqui responde os 18 anos que ele permaneceu oculto. A Bíblia diz que de costume, como era o seu costume, ele entrou no sábado, no dia, ali na sinagoga, onde ele estava acostumado. Essa expressão que o escritor usa, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Nos dias de Jesus, o culto não era que nem a gente está fazendo aqui hoje. Esse púlpito aqui era bem no meio aqui, e a gente ficava assim, assim, assim e assim, só o púlpito ali no meio. Então, quem é o chefe da sinagoga que estava presidindo o culto, ele escolhia alguns membros da sinagoga para fazer as leituras da paraxá, as leituras da porção da lei, porque num culto judaico, irmãos, eles pegam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles leem ele o ano inteirinho, dividido em porções. Então, eles distribuem a Torá em porções, e todo culto numa sinagoga, eles leem essas porções. Então, eles chamam as pessoas para isso. Você, Júnior, lê a primeira porção. Mateus, você lê a segunda. E se você comprar uma Bíblia judaica, você vai ver lá, primeira porção, segunda porção, terceira porção, quarta porção. Depois que o chefe da sinagoga faz isso, que ele convida as pessoas para lerem a porção semanal do livro da Torá, é aí que é feita a escolha de um outro texto aleatório, do Taná, de Josué a Malaquias. Então o assistente do sumo sacerdote ia lá e pegava qualquer pergaminho, não tinha uma Bíblia, então ele pegava qualquer pergaminho, entregava ali para o rabino da sinagoga, o rabino escolhia alguém. Você, Beto, vem fazer a leitura aqui do texto aleatório. Nesse dia que Jesus está em Nazaré, num dia de sábado, como era o seu costume, ele chegou, respeitou toda a liturgia do culto, sentou bonitinho, ficou esperando. Foi feita a leitura semanal da Torá. Então o chefe da sinagoga pediu ao assistente que pegasse o texto aleatório. Quando trouxe, olhou para Jesus e falou: você, Yeshua, vem ler aqui o livro aleatório. Aleatório para nós, mas quando ele abre o livro, ele cai exatamente no capítulo 61 de Isaías. Então ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Enrolou o pergaminho, devolveu para o assistente levou o pergaminho embora. Jesus se sentou e ficou todo mundo olhando para ele. Por que ficou olhando? Porque a sua fama, dos milagres que ele já estava realizando, já havia chegado em Nazaré. Então todo mundo ficou esperando Jesus fazer alguma coisa. O
que é que ele vai fazer? Qual é o sinal que ele vai fazer? Qual é o milagre? Ele responde: hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Irmãos, segundo o seu costume, Jesus era alguém que ele, durante este período, depois que ele faz o seu bar mitzvah, que ele volta novamente para Nazaré, esses 18 anos até quase dos 30, ele fica na sinagoga, aprendendo sobre a lei, aprendendo sobre o Taná, aprendendo sobre aquilo que falava a respeito dele mesmo. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, quando ele aparece aos discípulos, Lucas 24, 44 diz assim: Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Então Jesus ele diz: tudo que estava escrito lá, estava escrito ao meu respeito, desde o Pentateuco até os livros do Taná. E aí em Lucas capítulo de número 13, vai ter novamente uma outra experiência de Jesus, quando ele cura uma mulher que estava há 18 anos sendo escrava do diabo. Lucas capítulo 13, versículo de número 10. E ensinava no sábado. Essa expressão, se você ler o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, por mais de 20 vezes, você vai ver essa expressão: ele ensinava, ele curava, ele se retirava a lugares desertos e orava, ele apregoava, ele curava, ele libertava. Sempre tem essas expressões de ensino de Jesus. Lucas 13, 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes vinde para seres curado, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e logo todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Olha outra experiência interessante de Jesus na sinagoga. Num dia de sábado, ele faz exatamente o que fez em Nazaré. Chegou no culto, sentou lá bonitinho, esperou todo mundo ter a sua oportunidade de fazer a porção da semana. Depois o chefe da sinagoga olhou para ele e falou assim: você vem aqui, lê o texto aleatório. Ele leu o texto, e aí Jesus estava prestando atenção na multidão. E ao prestar atenção na multidão, ele viu uma mulher encurvada. Se alguém fosse perguntar, se ele fosse perguntar, o que aquela mulher tem? Alguém podia dizer: um dia ela foi lavar roupa, ficou, tortou demais no tanque e ficou desse jeito. Ela levou um tombo tomando banho, caiu, se machucou e ficou com as costas assim. Irmãos, tinha um demônio agarrado na coluna cervical daquela mulher, irmãos. 18 anos. A mulher era crente, vinha todo dia, todo domingo no culto. Cantava os corinhos, Mateus, dava o dízimo, fazia a obra assistencial, estava na casa do Senhor, e todo mundo olhava e falava assim: coitado, tem que passar um gelão nas costas, tem que levar no médico, tem que fazer alguma coisa. Um demônio missionário assim, minucioso, silencioso, bem quietinho ali, bem cadeado, agarrado na coluna da mulher. Aí Jesus foi lá e falou assim para a mulher: vem cá, mulher. Chamou ela, trouxe ela para frente, colocou as mãos sobre ela e falou: fica em pé direito. No que ela alinhou a postura,
Jesus glorificou a Deus, entregou o microfone, agradeceu a oportunidade. Aí o dono da igreja chegou e falou assim: no sábado não se cura, você perdeu o juízo? Vem aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Mas de sábado, na lei de Moisés, está proibido curar alguém. Olha Jesus respondendo para ele: vocês acordam de manhã cedo, né? Se sábado é o dia do descanso, vocês têm que fazer o que com o rebanho de vocês? Colocar água na cesta, colocar comida para eles na cesta, para não trabalhar no sábado. Não, vocês antes de vir para a sinagoga, vai lá todo mundo, desata o boi, desata o carneiro, desata o cabrito, abre a porta das ovelhas, deixa todo mundo ir comer, serve todo mundo, depois vocês vêm para o templo. Aí depois que eu faço o milagre, vocês questionam a minha ação por eu ter feito o milagre e ter libertado, ter soltado essa escrava do diabo. Olha Jesus dizendo: essa filha de Abraão. Irmãos, a mulher era mais crente que nós, todo mundo aqui junto, mas tinha um espírito maligno sobre a vida daquela mulher. Então você percebe o conflito entre Jesus, o dono da verdade, aquele que está operando sinais, prodígios e maravilhas, combatendo a religião, combatendo os argumentos das pessoas que não tinham, faziam as coisas por fazer, né? Então o chefe da sinagoga estava lá e ficava só observando todo mundo, mas ele mesmo não buscava a Deus para entender por que aquela mulher estava 18 anos daquele jeito. Será que realmente era uma enfermidade? Será que ninguém naquela igreja um dia olhou para ela e falou assim: cara, não parece que é uma enfermidade isso aqui, é alguma coisa estranha, é que ninguém via nada, né? A gente olha para todo mundo, mas a gente olha para a nossa vida, a gente olha para as pessoas que nos rodeiam, e a gente às vezes fala assim: não, está tudo certo, o fulano só está passando por um problema. Mas às vezes aquela pessoa está com uma influência tão profunda do inferno sobre a vida dela, mas a gente naturaliza todas as coisas. É interessante Jesus dizendo: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem muito menos o poder de Deus, porque o poder de Deus é justamente o Espírito Santo. Foi isso que Gabriel disse: o poder do Altíssimo descerá sobre ti e te envolverá a sombra do Onipotente. O poder de Deus é o Espírito Santo, e a Escritura é o próprio Jesus. Então Jesus está dizendo: vocês erram por não me conhecer e não conhecer o penhor da salvação que está dentro de vocês, que é o próprio poder do Espírito Santo. Agora, quando Paulo está escrevendo, ele diz assim: ele me achou fiel e colocou-me no seu ministério. Irmãos, toda uma preparação de Jesus, desde os 40 dias de deserto que ele passou lá, sofrendo, penando, para que ele pudesse suportar aquela provação que Deus permitiu. Depois ele sai dali, dá início ao seu ministério. A gente vê toda a construção de Deus na vida de Jesus, o cuidado de Jesus em ser preciso nas orientações de Deus, para cumprir com excelência o que Deus havia confiado a ele, o que Deus havia colocado sobre a vida dele. E a gente resume tudo isso dizendo que Deus, ele deseja que cada um de nós também venhamos a ter esse mesmo comprometimento, essa mesma aplicação, esse mesmo desejo em nos prepararmos para estarmos diante da presença dele. Por quê? Porque ele nos colocou dentro do seu ministério. Você imagina Jesus olhando para nós, seres indignos, improdutivos, imperfeitos, e falar assim: achei graça em você, vou te colocar dentro do meu ministério para você me servir, para você fazer a minha vontade. Então, quando a gente passa a fazer parte do ministério de Jesus, o mínimo que ele espera de cada um de nós é que a gente se prepare para isso, é que a gente tenha o cuidado de observar o que a lei está dizendo, o que a palavra está dizendo, se enquadrar dentro dessa palavra, para que a gente possa agradar ao nosso Senhor da maneira como ele deseja que a gente o agrade, para que a gente tenha verdadeiramente uma vida que seja livre da religião e uma vida que seja proveitosa na liberdade que o Evangelho proporciona a cada um de nós. Porque afinal de contas nós temos o quê? Nós temos a revelação da palavra de Deus, coisa que o mundo, ou aqueles que estão na escuridão, não tem o poder dessa revelação. E essa revelação já chegou a todo mundo aqui, a todos nós que estamos aqui, já chegou ao nosso conhecimento a revelação de Jesus Cristo, o que ele deseja de nós, o que ele anseia por nós, o que ele escreveu a nosso respeito, o que ele quer que a gente faça por ele e através dele.
Então o que é que nos falta? Falta aplicação. Falta realmente a gente se comprometer, né, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Porque a proposta de Jesus é que quando a gente entrar no ambiente onde Ele está, que a gente não fique desapercebido, sem saber o que está acontecendo. Não, é só mais um episódio comum na vida diária daquela pessoa. Mas a gente ter a sensibilidade, irmãos, ó a palavra, a sensibilidade de ter o discernimento do que está acontecendo. Então nada daquilo que nós fazemos para o Senhor, fazemos porque a gente não tem mais o que fazer em casa. Tudo que a gente faz para o Senhor, a gente faz convicto de que, em primeiro lugar, nada é natural. Para Deus existe o sobrenatural no meio de tudo. Então nós estamos aqui cultuando racionalmente, mas existe uma esfera espiritual que se movimenta nesse ambiente. Você não deixou a sua casa para vir aqui porque você não tinha mais o que fazer. Não, você deixou a sua casa porque você veio aqui por um propósito. Ou você vai à sua congregação por um propósito. Ou você dobra os seus joelhos por um propósito. Ou é simplesmente porque não tem mais o que fazer, não tem outro passatempo, então eu faço isso. Não. Então, a partir do momento que você faz as coisas consciente daquilo que você está fazendo, o sobrenatural tem que estar alinhado com o natural, irmãos. Então, tudo que você olhar na esfera da sua vida, naquilo que os teus olhos estão alcançando, você tem que ter essa visão espiritual. Algo está acontecendo, algo está se movendo. Jesus está operando alguma coisa. Porque senão a gente se torna pessoas naturais e a gente torna-se um clube social, um encontro de amigos, um encontro de passatempo. Não tem mais o que fazer em casa, o cinema está fechado, vamos para a igreja. Não, a gente precisa entender que Ele nos achou fiel. Não sei como, não sei de que maneira, porque a gente não vê fidelidade em nós, mas Ele nos achou fiel colocando-nos no seu ministério. E qual é a resposta que vamos dar a Ele? Mediante esse presente que Ele deu a cada um de nós. Curva a tua cabeça por um minuto. Hoje, quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua história, para a sua jornada, para os anos que você tem nos ombros, qual é a sua opinião a respeito da sua própria vida? Desde o primeiro dia em que Ele te chamou, que você teve aquele encontro com Ele, qual é o seu parecer, a sua opinião, o seu comportamento? Por que você vem à igreja? Por que você ministra? Por que você canta? Por que você toca? Por que você prega? Por que você ora? Por que você evangeliza? Por que você serve? Por que você senta na cadeira? O que tem sido prioridade? O que tem sido relevante quando você olha para a sua vida? O Evangelho é um confronto de caráter. Todas as vezes que a gente vai para o Evangelho, é uma porrada de boques que a gente toma. Por
Porque a gente somos seres caídos. Então a gente está sempre míope. Tem pessoas que acabam um culto, volta para casa e vai se prostituir. Pessoas que acabam um culto, volta para casa e vai mandar foto de nudes para alguém. Tem alguém que termina um culto, volta para casa e diz, graças a Deus que acabou cedo hoje. Tem alguém que vem à congregação e se preocupa com o trabalho, não com a adoração. Tem pessoas que entram na sinagoga todos os dias, mas a vida não muda, o comportamento não muda, os pecados não mudam, as rixas não mudam. A quem nós estamos enganando? A nós mesmos? Ou nós estamos enganando a Deus? Por que você veio aqui hoje? Fábio, eu vim porque alguém me chamou. Não, eu vim porque eu tenho um propósito. Não, eu vim porque eu quero adorar a Deus. Não, eu vim porque eu quero agradecer. Eu vim para ninguém brigar comigo. Pastor, eu vim para você depois não me proibir de subir no altar amanhã. O que a gente deve fazer aqui hoje? Pastor, a gente veio comemorar 8 anos. Será? Será que o mesmo sentimento de uns é o sentimento de todos? Será que a gente não saiu de casa chutando pedra, dizendo assim, eu vou ter que ir lá de novo? Mas que inferno! Você é um adorador de Jesus Cristo ou você é uma pessoa simpatizante da religião? Se você tem naturalizado tudo na sua vida, tudo é natural, tudo é comum, teu coração já está desviado há muito tempo. Se a palavra não mexe mais com você, você já está desviado mesmo sentado aqui todo domingo. A preparação que Deus requer de cada um de nós, em primeiro lugar, é sobre a salvação. Depois, o ministério. Porque Deus jamais vai permitir com que eu me preocupe primeiro com o meu chamado, acima do meu nome escrito no livro da vida. O teu relacionamento com Deus, tem sido esses 5 minutos que você dobra os joelhos na sua cadeira, agradece, e depois no outro domingo faz a mesma coisa? O que é que você está mais preocupado? Em Deus te usar ou Deus te salvar? O que é que mais nos preocupa? Sabe, irmãos, eu gosto de jogar limpo e ser muito transparente. Todo culto é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente fazer uma reflexão de como está a nossa vida. Se você esqueceu, eu te lembro. Quando cada um de nós aqui fechar os olhos, não vai ter ninguém intercedendo por nós. A gente vai cruzar a porta sozinho, ou para subir ou para descer. Então o maior interessado na nossa salvação, ele quer que em primeiro lugar o nosso coração, os órgãos internos sejam protegidos. Porque era isso que importava para Deus. Ele disse assim, fala para Arão, proteger o que está dentro, guardar, enrolar, colocar bastante corda, bastante tecido, e não deixa ninguém tocar, porque se tocar vai contaminar.
Não entendeu? Deus ele está mais interessado em que você proteja o teu coração, que você proteja a tua salvação. Eu te pergunto, quando você acorda todos os dias, qual é a motivação ao abrir os olhos? Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida, ou o Senhor riscou ele? A pele vai murchar e a pele vai envelhecer com o tempo. Então não se preocupa com a pele, nem com a estrutura, se preocupa com aquilo que é precioso. Deus vai dar a mim, vai dar a você, talvez 25 anos, como dava aos levitas e sacerdotes, mas possa ser que Deus nos dê apenas um ano, ou apenas mais um ano, possa ser o meu último ano, possa ser o seu último ano. E como é que nós temos transportado de um lugar para o outro o que Deus pediu para que a gente embrulhasse com tanto carinho, para que o mal não tocasse? Naquele dia Jesus à roda dos doutores da lei, dos saduceus, dos fariseus, dos anciãos, dos escribas, ele debatia sobre a palavra que salva e que liberta. E quando seus pais o confrontaram, ele disse assim: eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Deus tem negócio. O que a gente às vezes chama de qualquer coisa, Deus chama de negócio. O convite do Espírito Santo nessa noite é que a gente volte a ter a sensibilidade como Jesus teve naquele dia quando entrou na sinagoga, que todo mundo olhava para aquela mulher curvada e dizia assim: não, isso aí foi um tombo que ela levou. Não, mas Ele quer que alguém se encha do Espírito Santo dele, que alguém tenha poder no Espírito Santo deles, para que quando você colocar a mão no seu instrumento, para que quando você colocar a boca no microfone, para quando você dobrar os teus joelhos para interceder, para que quando você abrir a palavra numa escritura, você liberar vida a quem está enfermo, saúde a quem está enfermo, direção a quem está enfermo, resposta a quem está doente, na esfera do corpo, da alma ou do espírito. A proposta de Jesus é encontrar nessa noite aqui uma pessoa que vai verdadeiramente olhar para a palavra de Deus com o sentimento que ela merece. E qual é o sentimento que a palavra de Deus merece? Atenção, cuidado, vigilância, obediência. Porque, irmãos, se for para fazer festa, a gente faz em qualquer lugar. A gente vai para o bar da esquina ali e faz uma festa. A gente vai para o meio de uma praça e faz uma festa. Todo mundo se alegra, fica com a carne eufórica, mas vai todo mundo para casa vazio depois, reclamando da vida, sem entender o que Deus está fazendo na história da sua própria alma. Quais têm sido as prioridades da minha vida e da tua vida neste tempo? Como costume, ele entrava todos os sábados, porque aquilo era comum para ele aprender para ensinar. E Deus só pode dar um púlpito para alguém que senta para aprender. Deus só pode dar um ministério para quem senta para aprender e tem a humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda. Seria eu pior que o diabo nessa noite, se eu achasse que eu tenho algum mérito de estar aqui e ter conquistado alguma coisa sozinho, sem que cada um dos que estão aqui e dos que não estão tivessem cooperado, ainda que fosse com uma pedrinha pequena. O que Deus quer fazer na nossa vida é muito maior do que aquilo que a gente imagina, do que apenas receber um convite para ministrar em tal local. Não, irmãos. Você vai encontrar inúmeras vezes a expressão: e ele se retirava a lugares desertos e ali orava. E ele subia ao monte e ali orava. E os seus discípulos o viram orando. O que é isso? É o próprio Deus buscando a ajuda de Deus. Enquanto nós, filhos de Deus,
buscamos a resposta na força do nosso braço. A reflexão dessa noite ao nosso coração é o quanto nós temos nos importado com o fato dele ter nos escolhido e ter nos colocado dentro do seu ministério, dentro da sua família. Por favor, não pense que esse é o ministério do Fábio, que esse é o ministério da Keila. Não pense isso. Isso aqui é de Jesus. O ministério que você tem não é seu, é de Jesus. Então, se é dele, como é que a gente está tratando isso? Vem cá, Mateus, fazer um som aqui. A gente vai orar. A gente vai orar ao Senhor. O Espírito Santo está começando a passear aqui. Ele vai começar a fazer uma limpeza dentro da nossa alma. Tem pessoas aqui nessa noite que a mente está cheia de setas inflamadas do maligno. Você não consegue dormir, você não consegue pensar, você não consegue ter saída para a tua vida. Tem pessoas aqui nessa noite que o coração está cheio de rancor. O que é rancor? É quando a gente guarda no coração mágoa de alguém. Tem pessoas aqui nessa noite que não conseguem liberar perdão de jeito nenhum. Já foi ministrado, já foi ensinado, Deus já falou com você pessoalmente, mas você guarda rancor das lideranças por onde você passou. As chaves da liberdade não estão nas mãos de Jesus. Ele deu a você, Ele deu a mim. Ou a gente quebra essas algemas, ou a gente devolve a chave para Ele. O convite do Espírito Santo nessa noite é: fuja da religião. Se levante como homem, se levante como mulher, encare de frente os problemas. Pare de ficar transferindo culpa, de ficar jogando responsabilidade para o outro. Assuma a responsabilidade. Chame a responsabilidade. Porque é só desse jeito que haverá mudança. Sabe por que Deus, irmãos, Ele corrige a nossa vida? É porque Ele sabe que essa é a única maneira da gente se libertar desse cativeiro. Não é porque a intenção dEle é nos ferir. Porque se eu fechar os olhos amanhã e você fechar os olhos amanhã, eu te pergunto: para onde você vai? O homem sabe as coisas que no espírito dele existe. E você vai para onde? Eu vou para onde? Somente Jesus tem palavras de vida eterna. Somente Ele tem alimento para a nossa alma. Somente Ele tem resposta para os nossos problemas. Olhe para dentro de você nessa noite. Toque nas feridas do teu coração, da tua alma. Expurga elas de dentro de você. Como que eu faço isso, Fábio? Buscando a Ele, orando a Ele, clamando a Ele, invocando o nome dEle. Porque é dessa maneira que Ele vai começando a fazer uma mudança realmente que tenha sentido na nossa história.
você precisa de oração, você precisa de toque, de uma interferência de Deus na tua vida. Eu quero que você venha aqui à frente, que eu vou orar por você. É só para quem precisa, quem não vai usar uma máscara por trás de uma máscara. Quem realmente sente que a vida precisa de uma direção. Você que já está cansado, vem aqui à frente. Deus me mostrou. Mas se quiser ficar sentado, pode ficar, não tem problema não. A chave ele vai pegar de volta. Fique em paz. Isso aqui não é clube social, irmãos. Isso aqui não é passatempo de domingo. Tem homens e mulheres de Deus levando isso aqui a sério, para que haja transformação e cura na tua vida. Quer continuar doente, fica no seu lugar. Mas se quiser ser renovado nessa noite pelo poder do Espírito Santo de Deus, saia do teu lugar e vem aqui à frente, porque Jesus vai te libertar desta cadeia. Isso é a festa do Senhor, é quando há libertação, é quando há cura, é quando há um toque da presença do Espírito Santo de Deus. Eu sei que Satanás está aprisionando pessoas há muitos anos, é mais de 18 anos. Mas se quer continuar em vez, fica no seu lugar. Quem precisa de um renovo de Deus, quem precisa de um toque do Espírito Santo de Deus, saia do teu lugar e venha aqui à frente, porque nessa noite Deus fará algo sobre a tua vida e sobre o teu espírito, e você não retornará para a tua casa da mesma maneira que você entrou.
Santo,
Glória a Deus. O diabo é um derrotado. E ele não suporta manifestações de amor. O Senhor deu uma direção. Desculpa o adiantar da hora, irmãos, mas é um ato profético que o Senhor ordenou. Me ajuda, Júlia. Coloca 5 cadeiras aqui, 6 cadeiras aqui, por favor, virada para lá. Pastora Keila, eu espero que ninguém esteja com a meia furada. Se tiver, a gente depois providencia. Pastora, eu já fui pega de surpresa assim. Eu estava com a meia furadinha. Mas o Senhor ordenou. Jesus, Ele ensinou um princípio. O princípio da honra. E Ele começou com 12. E os 12, nos dias que antecederam a crucificação, o sofrimento de Jesus, Ele lavou os pés de seus discípulos. E essa igreja é uma igreja que sabe honrar. E Jesus, Ele nos ensinou o caminho. E porque Ele nos ensinou o caminho, nós vamos seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Pastor Fábio, por favor, senta aqui. Pastora Keila, por favor. É a ordem, a gente tem que obedecer. Presbítera Mariana, Presbítera Mari, missionária Lúcia, claro. Priscila, primícia, você é primícia. Vem. Continue nessa atmosfera, igreja. Continua nessa atmosfera. Preciso da presença do presbítero Júnior. Presbítero, tu és primícia, presbítero. Se assenta ali, por favor. Presbítera Mariana. Depois a gente chama ela, ela está no serviço. Diáconos da igreja, existem 6 bacias ali guardadas. Por favor, tragam para cá. Não tirem os sapatos, tá bom? Porque nós vamos tirar os sapatos de vocês. São 7 anos de caminhada. Não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil chegar até aqui. Há um costume judaico em que as pessoas recebiam aqueles que vinham viajando de viagens longas com os pés cansados e vinham lavando os pés daqueles que estavam com os pés cansados. E o Senhor nos enviou para cá frutos da obediência de vocês. A água está ali, por favor, ali dentro. Nós somos uma comissão enviada pelo Senhor para auxiliá-los nesta jornada. Eu deixei aqui, crianças, tem um jarro com água aqui. Presbítera, por favor. Olhem para eles. Deus chamou um e foi agregando os demais. São colunas desta obra. E nós vamos abençoá-los e honrá-los, estabelecendo a nossa aliança com este time do céu, escolhido pelo Senhor. Missionária Carmen, por favor. Tem toalha para todo mundo? Na Machaya, na Macheremas.
Nós temos aqui uma intercessora que o Senhor enviou para colaborar com a missionária Lúcia. Em nome de Jesus. Nós somos uma família. Nós somos uma família, e uma família com um monte de defeitinho, mas existe algo entre nós que nos une e nos mantém juntos, que é o amor do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. William vai lavar os pés do pastor Fábio. Ana, pastora Keila, cadê a Neia? A Neia, presbítera Mariana, missionária Lúcia, os pés da missionária Carmen e Lúcia, vocês são iguais, né? Eu vou lavar os pés da Priscila e o diácono vai lavar os pés do presbítero Júnior. Senhor, em nome de Jesus, nós, Senhor Deus, firmamos a nossa aliança, Senhor Deus, com esta casa, com estes líderes que o Senhor levantou, Senhor. 7 anos se cumpriram e é um recomeço, Pai, é um recomeço, Senhor. Nós nos dispomos a servir, Senhor Deus, os teus ungidos. Senhor Deus, em amor, Senhor, em lealdade, em fidelidade, Senhor, em submissão à tua palavra, acreditando, Senhor Deus, neste envio, nesta visão, Senhor, em nome de Jesus e neste propósito, e nos colocamos, Senhor Deus, diante
A Jesus Cristo a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo o céu. Amém, igreja? Obrigado, Mateus. Obrigado mais uma vez a esses anjos de Deus que vieram aqui nessa noite. Há um galardão do céu, da eternidade, sobre a coroa de cada um de vocês. Que o Espírito Santo conduza a vida de vocês a lugares e a níveis mais profundos de intimidade. Que pegarem um instrumento ou segurar um microfone seja apenas um detalhe. Em vista da unção, da glória, da intimidade, do poder de Deus sobre a vida de vocês. E assim como essa cidade é conhecida como a porta do mundo, o Senhor possa levar vocês aos quatro cantos deste mundo e fazer com que o nome dele seja glorificado, e a nação brasileira, pela profecia que é dada a ela, de que levantará muitos missionários e enviará a este mundo, possa ser vocês sementes destas missões, a irem pelos quatro cantos deste mundo através do louvor e da adoração, para destruir as obras do diabo e glorificar o nome santo de Jesus. É o que seja sobre a vida e sobre a cabeça de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Aplauda a Jesus Cristo.